Eu sou Hernani Luiz Donato Grianello, atualmente sou advogado e vereador aqui em Mojimirim. Tenho uma participação social na nossa cidade. Comecei a minha vida, né, do ponto de vista de cidadão, no Monsenhor Nora, na escola, anteriormente no Coronel Venâncio, no Rodrigues Alves, e depois terminei o ensino médio na escola Pedro Ferreira Alves. E isso tudo me ajudou a ter uma consciência da importância da participação junto à sociedade. Fui membro do diretório acadêmico da faculdade, também do Centro Cívico do Pedro Ferreira Alves, fundei e ajudei a organizar a União Mojimiana dos Estudantes. Então a gente tem um vínculo muito próximo com os estudantes, com a juventude durante a minha vida. Em 1973, 2, se eu não me engano. O que me ajudava muito, assim, me marcou, era os jogos, né, de vôlei, de basquete, na quadra aqui do Monsenhor Nora, em que reunia todos os colegas, né, e participávamos de longas competições, ou informais, né, no Monsenhor Nora. Para mim marcou muito. Ela influenciou na conscientização. Eu gostava muito dos professores Norma Kroll, a Regina Marques, enfim, vários professores que que tinham uma visão, né, social para além da matéria, além da aula em si. Estou dando esses dois exemplos, mas tinham vários na época. Estudar, participar dos eventos coletivos, principalmente, e esportivos, né? Eu acho que isso é muito importante. A biblioteca, o diálogo com os colegas, a participação na vida comunitária. O Monsenhor Nora, ele faz parte da nossa história de Mojimirim. Então, ele tem 80 anos, vai completar em breve. Eu acho que é fundamental se dedicar a isso para que a gente possa sair daqui com mais cidadão, né, do que a gente entrou no início das aulas, no caso de vocês e no meu caso também. A professora Norma Kroll, professora de ciência, era uma professora muito firme, exigente, mas de uma sensibilidade muito grande. E eu gostava porque eu fazia desenhos, né, da área era ciência. Então, acho que isso me ajudou muito a me desenvolver. A professora Norma Kroll, mas a Regina Marques na área de história, o Pedrinho Del Rio na geografia. São professores que me trazem lembranças ótimas do meu passado recente. Eu acho que seria importante a participação da escola cada vez mais junto à sociedade, programas que envolvam a comunidade. Quanto mais envolver a comunidade, melhor é para a educação e os alunos serem parte dessa história. Eu acho que isso é muito importante. Esse trabalho que está sendo desenvolvido aqui, por exemplo, de resgatar a história do Monsenhor Nora para futuras gerações, e vai ficar para a eternidade, é muito importante. E aí eu sugeria, né, que a escola pensasse projetos que envolvessem principalmente dois assuntos que são fundamentais. A questão do meio ambiente, e 2, a violência contra mulheres. Sim, é diferente por conta que hoje você tem o celular, por exemplo. Na nossa época não existia o celular, né? Hoje existe toda uma tecnologia à disposição da sociedade. Naquela época tinha, mas não era como é hoje. Então acho que é uma evolução. Monsenhor Nora significou para mim um passo importante na minha vida. Eu morava relativamente próximo daqui e era uma convivência saudável. O nível cultural, o nível social, o nível econômico também eram bons, né? Nós tínhamos ótimas relações, evidentemente que sempre tem problemas, mas eu destacaria a questão do convívio, né, entre os diversos níveis sociais dentro da escola, de uma forma saudável. Os professores conseguiam administrar bem isso, e para mim foi muito importante, e eu percebi isso claramente quando eu saí do Monsenhor Nora para fazer o ensino médio no Pedro Ferreira Alves, que era um outro tipo de amigos, de colegas ótimos, mas que tinha uma outra visão da sociedade.
Então aqui se tinha uma visão um pouco mais apurada em relação às questões sociais. E lá era uma questão mais assim, de trabalhador, né? Mais focada na ótica do trabalhador. Mas foi importante em todas as minhas fases, e especialmente a do Monsenhor Nora. O meu principal desafio era a matemática, digamos assim, que é uma área difícil, química para mim foi difícil, mas as áreas humanas me ajudaram muito na minha formação, que a opção final que eu tive foi me formar advogado, e foi o que aconteceu. Eu acho que seria isso, basicamente. Olha, eu acho que o projeto que me mais marcava eram as atividades externas e coletivas. Eu acho, para mim, isso me atraía muito, porque era um momento de diálogo, conversa, brincadeiras saudáveis. Então era quando tinha campeonato de vôlei, de basquete, né? Até porque eu fui jogador de futebol, de basquete, de vôlei. Então isso me atraía muito. Aliás, era uma das propostas que eu tinha, que eu pensava em ser professor de educação física, né? Mas aí o caminho me levou para a advocacia. Então eu acho que essa atividade coletiva, né, quando tinha o teatro, para mim era o que mais me marcava na época, porque você se relacionava com os alunos, né, com os colegas, e isso era muito importante. E aí estabelecia-se limites, os professores sempre... Então eu acho que isso ajudou na minha educação. Desses momentos de descontração, por exemplo, olha, vamos jogar lá no Tucura, vamos lá participar de uma peça de teatro. Esse convívio para mim é muito importante, foi muito importante e é muito importante na minha formação como advogado e também como vereador, que eu procuro fazer um trabalho mais coletivo do que o trabalho individual de vereador. Não desprezo mais o individual, mas é a soma que ajuda a elevar o nível de consciência da nossa sociedade, principalmente para que a gente possa ter um mundo mais saudável, mais coletivo, mais democrático. Então essa formação para mim foi muito importante e me abriu a cabeça para essa visão que tem que ser o coletivo para melhorar a qualidade de vida da sociedade brasileira. Tem pouco contato porque no longo da minha vida eu acabei participando de muitas eventos, atividades políticas e eventos, né? E desde o tiro de guerra, da faculdade e dos diversos movimentos que eu participei, centenas de movimentos. Então, eu tenho dificuldade, às vezes, de localizar as pessoas aonde eu conheci, né? Porque era muito. Mas, assim, alguns eu lembro, tenho alguns contatos, né? Como o Arthur Melo, por exemplo. Mas são vários. Eu não lembro de nome de todo mundo, mas alguns sim. Olha, eu ressalto muito a questão da social. Eu acho que ela foi muito importante na minha formação e é o que eu indico, sugiro, né, para que a gente, todos os professores, né, e os alunos que tiverem essa empatia. Por exemplo, eu percebi que a Vitória, ela tem uma empatia, ela é bem ativa, né, mas eu acho que isso é importante, valorizar isso para que o futuro nosso tenhamos mais pessoas conscientes, mais pessoas sabendo dos seus direitos, dos seus deveres, mas, sobretudo, valorizar a escola pública, que é fundamental para a emancipação da nossa sociedade e para ter um Brasil, né, cada vez mais acolhedor, e que é um desafio, mas nós temos que fazer esse trabalho. Eu penso que a educação pública ela é muito importante para a formação do cidadão. Ela, além da sociedade, tem a educação pessoal, mas o pessoal significa ser educado para a cultura da paz, para a cultura do respeito ao meio ambiente. Então, eu indico a todos os alunos e alunas que observem, fortaleçam a educação pública, não caiam na conversa de outros métodos que existem autoritários. Somente a educação pública de qualidade, democrática, fará com que a gente consiga melhorar a nossa cidade, a sua vida e a vida do nosso país, o Brasil.